Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma aula. Hoje nós falaremos sobre funções, dando continuidade ao nosso conteúdo, né? Hoje vamos iniciar o estudo de funções falando um pouco sobre a noção intuitiva de função, né? Para ver mais ou menos como introduzir o estudo de funções, nós vamos mostrar através de um exemplo bem simples aqui, como nós podemos relacionar uma função. Aqui a gente tem um exemplo onde nós vamos relacionar a mercadoria e o preço dessa mercadoria. O exemplo diz o seguinte: em uma barraca de praia vende água de coco ao preço de R$ 3,50 o copo. Para facilitar seu trabalho, o proprietário da barraca montou a tabela abaixo. Ele montou a seguinte tabela, onde na primeira coluna ele colocou a quantidade de copos, certo? E o respectivo preço para aquela quantidade de copos. Para um copo, R$ 3,50, dois copos, R$ 7,00, três copos, R$ 10,50, quatro copos, R$ 14,00 e assim por diante até 10 copos. Tá? 10 copos, R$ 35,00. Tá? Com essa tabela ele fez isso daí para facilitar o seu trabalho nas vendas da sua barraca. Tá? Vamos ver aqui. Nesse exemplo, duas grandezas estão relacionadas. Quem são elas? O número de copos, né? O número de copos de água de coco e o respectivo preço. Você pode notar que a cada quantidade de copos corresponde um único preço, certo? Dizemos por isso que o preço é uma função do número de copos, né? E a fórmula que estabelece a relação de interdependência entre o preço Y em reais e o número de copos de água de coco X é Y igual a 3,50 vezes X, R$ 3,50. Aqui a gente poderia ter omitido esse zero, né, ficando apenas 3,5 vezes X, tá? Onde o Y, tá, é o preço, né, que eu vou pagar por X copos, certo? X copos. Se eu comprar lá 8 copos de água de coco, eu vou pagar 3,50 vezes 8, que vai me dar R$ 28,00. Portanto, o preço, né? O preço vai me dar uma função através do número de copos, que eu estou comprando, certo? Um exemplo bem simples que eu posso relacionar, existem outros exemplos, tá? Eu peguei isso daqui só para te ter ideia, né? Relacionado a duas grandezas, né? Como eu posso montar uma funçãozinha ali através dessas duas grandezas. Continuando. Vamos ver a noção de função como relação entre conjuntos, tá? Para caracterizar de modo mais preciso a noção de função, devemos recorrer às noções sobre conjuntos, né? Coisas que nós já vimos em aulas passadas. Vamos considerar, por exemplo, os conjuntos A com os elementos 0, 1, 2 e 3 e o conjunto B com os elementos -1, 0, 1, 2 e 3. E observar algumas relações entre elementos de A e elementos de B, certo? A primeira relação, vamos observar aqui. Vamos associar a cada elemento X que pertence ao conjunto A o elemento Y pertencente ao conjunto B, tal que esse Y é igual a X mais 1. Tá certo? Então, nós vamos pegar aqui todos os elementos do conjunto A, tá? Porque são os X que pertencem ao conjunto A. Se eu pegar o zero aqui, por exemplo, se eu pegar X igual a zero, nós temos que o Y eu encontro através dessa leizinha aqui de formação. Olha, X mais 1. Então, vai ser X que a gente tomou como sendo o X, nosso zero. Então, vai ficar 0 mais 1, que vai dar 1. Quando eu tomar o 1 aqui, como o X aqui igual a 1, lá do conjunto A, nós vamos ter que o Y vai ser igual a 2. Se eu tomar X igual a 2, o nosso Y vai ser igual a 3. Observa aqui que eu não vou pegar o X igual a 3. Por quê? Porque eu não vou pegar o X igual a 3 aqui? Porque se eu pegar X igual a 3, eu teria como resultado 4. Porém, esse 4 aqui, ele não pertence ao conjunto B, certo? Não pertence ao conjunto B, então eu não conseguiria fazer essa relação. Então, por isso eu não tomei o 3, tá certo? Então, se nós formos fazer através do diagrama, tá? Através do diagrama aqui, um momentinho, pegar o conjunto A, o conjunto B aqui, conjunto A, deixa eu escrever aqui. O conjunto A que tem seus elementos 0,
1, 2 e 3, tá? Vou pegar esse pontinho aqui na frente aqui só para marcar como se esses fossem os elementos do conjunto, que são 0, 1, 2 e 3. E o conjunto B, nós temos quem? Menos 1, o 0, o 1, o 2 e o 3, correto? Então, aqui no diagrama, a gente vai fazer um diagrama de flechas, né? Onde eu pego cada elemento do conjunto A e verificar, através dessa lei que nós verificamos aqui, qual o elemento correspondente a esse A, a esse elemento do conjunto A, que está relacionado com o elemento do conjunto B. Se formos observar o 0, esse 0 aqui, nós acabamos de ver aqui que quando eu tomo x igual a 0, o meu y é igual a 1. Então, quando eu tomo x igual a 0, o meu y vai igual a 1. Então, a flechazinha vai partir para cá, para esse elemento aqui no conjunto B. Quando eu tomo x igual a 1, a gente pode observar aqui na tabelinha que nós fizemos, quando temos x igual a 1, o y é igual a 2, certo? O y é igual a 2. Então, a setinha vai lá para o 2, correto? Quando x é igual a 2, o y é igual a 3, ok? Então, eu tenho esse diagramazinho aí, onde tem os dois conjuntos, a gente faz o diagrama com flechas, tá? Bem tranquilo. Vamos ver um outro exemplo aqui, tá? Só comentar aqui antes, esse finalzinho aqui que eu não tinha notado, note o seguinte, que para cada elemento pertencente ao conjunto A, cada elemento x pertencente ao conjunto A, com exceção do 3, existe um só elemento y pertencente ao conjunto B, tal que y é o correspondente de x, né? Com exceção do 3, eu já expliquei aqui porque o 3 não entra, porque daria, né, como resultado 4, porém o 4 não está no conjunto B, então, com exceção do 3, todos os elementos do conjunto A têm um correspondente ali no conjunto B, tá certo? Com exceção do 3, por esse motivo. Ok? Então, aqui, ó, para o elemento 3 pertencente a A, não existe um correspondente Y no conjunto B. Beleza? Aí, próximo exemplo. Agora, no segundo, nós vamos associar a cada elemento x pertencente ao conjunto A o elemento y, que pertence ao conjunto B, tal que y ao quadrado é igual a x ao quadrado. Tá certo? Então, o nosso conjunto A sempre é esse aqui que a gente vai tomar aqui, que a gente está tomando inicial. Então, 0, 1, 2 e 3, certo? Aqui, ó. Então, vou tomar x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2 e x igual a 3. Tá? Vamos ver se para cada carinha desse daí eu tenho o correspondente y. Olha aí, se eu tenho y ao quadrado, que é quem eu quero descobrir, o meu x já é 0. Aí ficaria 0 ao quadrado. Fazendo um rascunho aqui para vocês observarem. 0 ao quadrado dá 0, certo? E esse y ao quadrado passa como raiz, vai ficar a raiz quadrada de 0. Tá? Portanto, x igual a 0, beleza? Então aqui é 0. Tranquilo. Antes de eu colocar esse 0 aqui no y, eu tenho que observar se esse 0 pertence ao conjunto B. Né? Pode notar que 0 pertence ao conjunto B, portanto, ele serve aqui, né? Então aqui é 0. Tá? Que é para não acontecer com aquele caso aqui que o resultado deu 4. Tá? Só observando isso. Beleza? Para x igual a 1. Para x igual a 1, nós teríamos o seguinte. Y ao quadrado é igual a x ao quadrado. Nosso x aqui nesse caso agora é 1. Certo? Então, 1 ao quadrado. Beleza? Então, y ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, que é 1. Note o seguinte, quando nós passamos esse quadrado como raiz, sempre vocês têm que vão encontrar como resposta mais ou menos a raiz quadrada de 1. Tá? Raiz quadrada de 1 é igual a 1, então dá mais ou menos 1. Então, os possíveis resultados para o y podem ser o 1 ou o menos 1. Tá? X igual a 1 ou o y igual a menos 1, né? Y igual a 1 ou y igual a menos 1. Mas por que isso? Porque tu observa o seguinte, porque y ao quadrado nós temos o quê? Que y ao quadrado, aqui, né, nesse caso aqui, y ao quadrado tinha que ser igual a 1, certo? Tu tem que sempre ter em mente que quando tu eleva ao quadrado, então pode ser tanto o número positivo quanto o negativo, porque quando você elevar ao quadrado, todo mundo vai ficar positivo, então aqui daria positivo, então tranquilo. Então aqui pode ser tanto o positivo quanto um negativo, tá?
E lá no conjunto B nós temos os dois números, menos 1 e 1. Sim, ó, pode observar que eles têm menos 1 e 1. Então pode ser um desses dois caras aqui, tá certo? Um desses dois caras. Observe atentamente a esse próximo caso aqui, para o x igual a 2. Se nós tivermos x igual a 2, ficaria assim: y ao quadrado é igual a x, que no caso aqui é 2, ao quadrado, correto? Então, y ao quadrado é igual a 4, tá? Y, aí o quadrado aqui passa como raiz, mas lembrando que é mais ou menos a raiz de 4, certo? Raiz quadrada de 4 é 2, então dá mais ou menos 2, tá? Então pode ser o 2 positivo ou o 2 negativo. Só que quando tu for observar lá no conjunto B, o conjunto B, tu não tens o número menos 2, só tem o 2. Portanto, aqui só vai ter quem? Como resposta o 2. A mesma coisa quando tu fizeres com 3. 3 ao quadrado dá 9. Tá? 3 ao quadrado dá 9, aí vai extrair a raiz, vai ficar mais ou menos raiz de 9, que é mais ou menos raiz de 3. Mais ou menos 3, né? Mais ou menos 3. Só fazendo o rascunho aqui, observando que ficaria assim: y ao quadrado igual a 3 ao quadrado, y ao quadrado ficaria igual a 9, a y é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é 3, seria mais ou menos 3. Porém, nós não temos aqui, no conjunto B, o menos 3, só o 3. Portanto, vai entrar aqui só o 3. Correto? Vamos analisar essa relação aqui através do diagrama. Né? Através do diagrama fica mais simples de entender. Tá? Através do diagrama, nós temos que o conjunto A é 0, 1, 2 e 3. Correto? Vou colocar os pontinhos aqui na frente, que é de onde vão partir as setas, tá? Vou colocar aqui, que é o destino das setas. O conjunto B começa onde aqui? Deixa eu só verificar. Começa no menos 1. Tá? Seria menos 1, 0, 1, 2 e 3. Ok? Então, nós vimos aqui o seguinte, que a setinha sai do 0, vai para o 0. De acordo com a nossa tabelinha que nós vimos ainda há pouco. Okay? Então, aqui, ó, partiu do 0, vai lá para o 0. Tá certo? Vai para o 0. Do 1, quando eu tenho 1, ó, observa aqui que quando eu tenho x igual a 1, o y correspondente lá é tanto o 1 positivo quanto o 1 negativo. Olha, a seta vai para dois lugares diferentes. Observou? Agora o 2. O 2 vai apenas para o 2. O 3 apenas para o 3. Ok? Beleza. Então, aqui nós temos essa relação aqui através dessas fórmulas. Tá certo? Vamos lá. Para cada elemento x pertencente ao conjunto A, com exceção do número 1, existe um só elemento y que pertence a B, tal que y é o correspondente de x. Para o elemento 1 pertencente ao conjunto A, existem dois elementos correspondentes em B, o 1 e o menos 1. Okay? Só para observar esse detalhe aí que a gente vai ver mais na frente, uma outra observação a respeito disso. Certo? Terceiro exemplo. Associemos a cada x pertencente ao conjunto A o elemento y, que pertence ao conjunto B, tal que y é igual a x. Tá? Y é igual a x. Quem são os meus elementos que eu vou substituir no lugar do x? São os elementos que pertencem ao conjunto A. Tá? São os elementos que pertencem ao conjunto A. Os elementos 0, 1, 2 e 3. Tá? Esses elementos são esses elementos aqui do nosso conjunto A que a gente tomou aqui inicialmente. Tá? Isso daqui, 0, 1, 2 e 3. O conjunto B é o menos 1, 0, 1, 2 e 3. Correto? Então, olha aí. Eu vou tomar x, né, aqui igual a 0. Só que minha lei de formação aqui, eu vou tomar y, que é igual a esse x. Eu tenho algum número no conjunto B que é o 0? Se tiver, eu coloco aqui. Beleza, tem o 0. Lá nós temos o 1. Pode observar que lá também tem o 2 e tem o 3. Tá? Porque o conjunto B
são os números menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, eu posso fazer essa relação, né? Onde y é igual a x. E fica no diagrama da seguinte forma. Diagrama. No anterior, né, acho que eu vou colocar a nomenclatura aqui do conjunto A, conjunto B. Só colocar aqui 0, 1, 2, 3, tá? 0, 1, 2, 3, aqui menos 1, 0, 1, 2, 3, tá? Então, quando eu tenho 0, x igual a 0, nosso y é igual a 0. Quando eu tenho x igual a 1, o y é igual a 1. Quando eu tenho x igual a 2, y é igual a 2. Quando x é igual a 3, y é igual a 3. Aqui fica o diagrama de flechas para essa situação, correto? Observe que para todo x pertencente ao conjunto A, sem exceção, existe um único y que pertence a B, tal que y é o correspondente de x, ok? Mais um caso, tá? Associamos a cada x pertencente ao conjunto A o elemento y que pertence a B, tal que y é igual a x ao quadrado menos 2x, tá? X ao quadrado menos 2x. Portanto, nossos elementos de A são quem? 0, 1, 2 e 3, tá? Aí eu vou colocar aqui resultados de y quando eu pego o x e substituo nessa equaçãozinha aqui, tá? Quando eu substituo nessa lei de formação. Aí aqui sempre eu vou fazer o rascunho, tá? Vou diminuir aqui, colocar uma outra cor para o rascunho aqui só para mudar um pouquinho. Então, quando eu tenho o x igual a 0, tu vai observar que vai substituir o x por 0, x ao quadrado menos 2 vezes 0. Resolvendo isso daqui, tu observa que isso aqui é 0. Portanto, quando eu tenho x igual a 0, nosso y é igual a 0. Tá? Y é igual a 0. Para x igual a 1, nós vamos ter y igual a x ao quadrado, que é 1, 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1. Resolvendo isso daqui, observa, 1 ao quadrado dá 1, menos 2 vezes 1 dá 2. Aí 1 menos 2 vai ficar como? Igual a menos 1. Portanto, quando eu tenho x igual a 1, o nosso y é igual a menos 1. Tá? Próximo. Y vai ser igual a x ao quadrado, agora nosso x é 2, vai ficar 2 ao quadrado, menos 2 vezes o x, que é 2, vai ficar 2 ao quadrado, dá 4. Menos 2 vezes 2, 4. 4 menos 4 dá 0. Então, quando x é igual a 2, nosso y é igual a 0. Y para x igual a 3. Vai ficar 3 ao quadrado menos 2 vezes o x, que é 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado dá 9, menos 2 vezes 3, 6. Portanto, aqui vai ficar igual a 3. Então, quando x é igual a 3, o y é igual a 3. Observa que todos esses números que a gente obteve como resultado, eles são elementos do conjunto B, então eu posso fazer relação. Tá certo? Então, nós temos o seguinte. Aqui no diagrama, fica da seguinte forma. Da seguinte forma. Conjunto A, conjunto B, os elementos de A, 0, 0, 1, 2 e 3. Os elementos do conjunto B, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Tá certo? Então, como fica a nossa flecha? As nossas flechas vão fazer o seguinte. O 0, quando x é igual a 0, nosso y também é igual a 0. Então, vai para cá para o 0. Quando o x é igual a 1, o y é igual a menos 1. Vai para cá. Quando x é igual a 2, nosso y é 0. Tá? Quando x é igual a 3, o y é igual a 3. Ó. Fica dessa forma. Correto? Então, no diagrama fica dessa forma aqui. Ok? Vamos lá. Observe que para todo x que pertence a A, sem exceção, existe um único elemento y que pertence a B, tal que esse y é o correspondente de x. Ok?
Outra coisa para ser observada, nos dois últimos casos que acabamos de ver aqui, para todo x que pertence ao conjunto A, existe só um y que pertence ao conjunto B, tal que esse y está associado a x. Tá? Por esse motivo, cada uma dessas relações recebe o nome de função definida em A com valores em B. Tá? Função definida em A com valores em B. Aí agora nós podemos fazer a definição do que vem a ser uma função. Tá? A definição de função aqui, ó. Dados dois conjuntos não vazios, A e B, uma relação ou correspondência que associa a cada elemento x que pertence a um único elemento, tá? Um único elemento y que pertence a B, recebe o nome de função de A em B. Tá? Só voltando aqui os exemplos, tu observa que para cada elemento do conjunto A, eu tenho um único elemento aqui no conjunto B. Para esse zero, eu só tenho o zero como correspondente dele. Para o 1, só tenho o menos 1. Para o 2, só tenho o 0. E para o 3, só tenho o 3 nesse exemplo aqui. Então, aí é uma função. Aqui, mesma coisa. Para o 0, só tenho 0. Para o 1, só tenho 1. Para o 2, só tenho 2. E para o 3, só tenho 3. Coisa que não acontece nesses outros exemplos aqui. Observe aqui. Observe esse detalhe aqui, ó. Eu tenho o elemento 1 que pertence ao conjunto A. Eu tenho o elemento 1 do conjunto A, onde ele relaciona dois elementos no conjunto B. Observa? Então, pela definição, isso aqui não é função, porque para um elemento do conjunto A, eu estou observando dois elementos ali no conjunto B. Tá certo? Então, pela definição, eu tenho que ter apenas um único elemento correspondendo lá no conjunto B. Tá? E tem que ser todos os elementos do conjunto A, tem que ter um único elemento lá no conjunto B. Tá? Essa observação a gente faz aqui nesse primeiro exemplo. Observa, apesar de cada um desses elementos, o 0, o 1 e o 2, ter apenas um elemento lá no conjunto B, né, não é o suficiente para eu dizer que isso é uma função, pois você pode observar que o elemento 3 ele não tem correspondente algum lá no conjunto B. E pela definição de função, diz que todo elemento x que pertence ao conjunto A tem que ter um único elemento lá em B. Então, tem que ser todos os elementos de A tem que ter um único elemento no conjunto B. Ok? Nesse caso aqui, o 3 não tem um representante lá no conjunto B. Tá certo? Então, voltamos lá. Após a definição de função, nós vamos ver a notação. Vamos denotar uma função. De modo geral, se f é o conjunto... desculpa aí. Vamos fazer a notação agora de função. De modo geral, se f é um conjunto de pares ordenados x e y, que define uma função de a em b, nós vamos indicar da seguinte forma. F, tá, vai ser uma função de a em b. A notação é essa. Tá? Se nessa função y que pertence a b é imagem de x que pertence a, nós vamos indicar assim, que y é igual a f de x, né? Y é igual a f de x. Beleza? Então, quando nós temos o elemento y no conjunto B e ele é o correspondente de um determinado x no conjunto A, nós dizemos que esse y é a imagem do conjunto x, tá? Lá no conjunto B, que é referente ao elemento x do conjunto A. Tá? E nós vamos ler que y é igual a f de x. Tá certo? Essa notação. Tá? De acordo com os exercícios, vocês vão ver que vai ficando mais claro essas ideias, essa notação fica bem tranquila. Ok? Vamos ver agora funções definidas por fórmulas. Né? A gente viu aí alguns exemplos aí onde eu tenho uma fórmula, uma lei de formação da função. Certo? A gente vai ver através desse exemplo. A função f, que associa a cada número natural x um número natural y, sendo que y é o cubo de x, né? Nós vamos ter que é uma função f dos naturais nos naturais, definida por y igual a x ao cubo, tá? Ou f de x igual a x ao cubo. Aqui nós falamos, né, que y eu posso ler como f de x, certo? Y é igual a f de x, então eu posso colocar assim, y é igual a x ao cubo, ou eu posso colocar f de x igual a x ao cubo, tá? X ao cubo aqui e x ao cubo aqui. Beleza? Então, a função que associa cada número natural com o cubo
desse número natural, nós temos a função que a gente pode escrever dessa forma. Ok? A gente tem essa fórmulazinha aqui. Então, nessa função, nós temos alguns exemplos aí, tá? Como o conjunto dos números naturais é infinito, nós vamos tomar apenas alguns aqui para verificarmos como exemplo, ok? Olha, para x igual a 2, nós vamos ter que o y é igual ao cubo do 2, né? Cubo do número 2. E basta resolver essa potência. 2 ao cubo é igual a 8. Então, dizemos que o f de 2 é igual a 8, tá? F de 2 é igual a 8. Agora, para x igual a 5, nós temos que y é igual a 5 ao cubo, que dá igual a 125. Assim, nós dizemos que f de 5 é igual a 125. Deu para ficar claro? Olha aí, a função f de x é igual à lei da formação, x ao cubo. Tá? Aí, toda vez que eu quero me referir à imagem de um determinado x, eu coloco f desse x vai dar igual, aí substitui na lei da formação, na fórmula que determina aquela função. Tá certo? Aí nós vimos aqui como os exemplos para x igual a 2, né? Para x igual a 5, nós temos que o f de 2 é igual a 8 e o f de 5 é igual a 125. Observe agora esse terceiro exemplozinho aqui, ó. Y igual a 64 é a imagem de x igual a 4. É tipo um processo inverso que nós fizemos aí. Qual o número x que me dá a imagem, o y igual a 64? É como se estivesse fazendo o processo inverso. Quem seria esse número, né, x, que quando eu elevar ao cubo, vai me dar como resultado o número 64? Esse número é quem? É o x igual a 4. Tá? Porque se tu pega f de 4, é 4 ao cubo. Tá? É 4 ao cubo, fazendo as continhas aí, é igual a 64. Ok? Beleza. Vou resolver aqui uma questãozinha aqui com vocês, duas questões, para ficar com o exercício resolvido, para vocês entenderem um pouco melhor como é que funciona, como funciona aqui a resolução desse tipo de questão aqui, bem simples. Primeira questão. Seja a função f definida dos reais nos reais, certo? Onde a lei de formação dessa função, f de x, é igual a menos 3x mais 8 sobre 5. Na letra A, calcule f de 3, f de menos 2, f de 1/4 e f de raiz de 2. Tá? Solução aqui do item A. O item A. Vou calcular o f de 3. Calcular o f de 3 é pegar a lei de formação e substituir o x por 3. Então, vai ficar menos, certo que esse menos aqui é menos da fração, vai ficar 3 vezes x, que é o nosso x, na nossa questão é 3, vai ficar 3 vezes 3 mais 8 sobre 5. Tá? Resolvendo aqui, tá? O menos aqui é da frente da fração. 3 vezes 3 dá 9. 9 mais 8 sobre 5. Tá? Fazendo bem devagar cada detalhe. Tá? Então, vai ficar 9 mais 8 dá 17. Então, vai ficar menos 17 sobre 5. Ok? Esse é o f de 3. Tá? F de menos 2. F de menos 2. Tá? F de menos 2 vai ficar aqui o menos aqui da frente da fração. A lei de formação é 3 vezes x. Nosso x aqui, ó, é menos 2. Detalhe, toda vez que for substituir o valor negativo, coloca entre parênteses para poder não errar o jogo de sinal. Tá? Menos 2 aqui, mais 8 sobre 5. Fazendo as continhas aqui, não esquece desse menos aqui para não dar errado no final. Tá? Vai ficar 3 vezes menos 2 dá menos 6, mais 8 sobre 5. Ok? Menos. Aqui, olha, menos 6 mais 8, tá? Sinal diferente subtrai e conserva o sinal do maior em módulo. Então, fica 8 menos 6, que dá 2. Portanto, vai ficar 2 sobre 5. Observe que esse menos já estava aqui na frente. Tá certo? F de 1/4. F de 1/4 é pegar o x e substituir por 1/4. Então, menos aqui 3 vezes o y, 3 vezes o x, onde nosso x aqui nesse caso aqui é 1/4, 1 sobre 4, mais 8.
dividido por 5, tá? Menos aqui. Aí 3 vezes 1/4, multiplicação, olha aqui. Eu estou multiplicando um número real por uma fração. Aqui, ó, B sobre C, tá? B sobre C. Basta multiplicar o numerador por esse número real que eu estou multiplicando aqui. Portanto, vai ficar B vezes A sobre C, tá? Então, aqui, ó, 3 vezes 1, 3. 3 sobre 4. Mais 8. Tudo isso aqui dividido por 5. Tá ok? Fazer essas continhas aqui é importante vocês darem uma revisada nessas operações com números fracionários para não errar. Nesse caso aqui, eu vou fazer separado aqui 3 sobre 4 mais 8. Isso aqui é soma de frações, onde os denominadores são diferentes. Observa que o denominador do 8 aqui eu posso dizer que é 1. Né? Posso dizer que é 1. Então, eu tiraria o MMC entre 4 e 1. Como aqui é 1, o MMC vai ser o 4. E tomando cuidado para fazer as continhas direitinho aqui. Ó. Tá? Quando tem dessa forma, é como se pegasse um novo denominador, deixar essa fração com o denominador comum aqui. Certo? Então, eu pego 4 dividido para 4. 4 dividido para 4 dá 1. Vezes 3 dá 3, certo? Mais 4 dividido para 1 dá 4, certo? 4 vezes 8 dá 32, tá? 32, ok? Aí faz as contas direitinho aqui, vai ficar 32 mais 3 vai dar 35, 35 dividido por 4, ok? Então, aqui 35 dividido por 4, tá? Foi esse daqui que eu fiz, só é a conta aqui do numerador. Já tem aqui tudo isso dividido por 5. Agora eu tenho uma divisão de frações, certo? Onde o denominador desse número aqui embaixo eu posso dizer que é 1. Tá? Posso dizer que é 1. Vou colocar até outra cor aqui, para não confundir. Aqui é como se tivesse duas frações. O 35 sobre 4 dividido por 5 sobre 1. Divisão de frações. Quem lembra? Divisão de fração. Conserva a primeira fração. Esquece desse sinal de menos que lá do início. Conserva a primeira fração, 35 sobre 4, e multiplica pelo inverso da segunda fração. Olha, o 1 vai lá para cima e o 5 vem aqui para baixo. Tá? Quando eu faço esse produto aqui, eu posso simplificar esse 35 com esse 5 aqui. 35 dividido para 5 é igual a 7. Aí o 7 fica em cima e sobrou apenas o 4 aqui embaixo. Não esqueça do sinal negativo que ele está vindo desde o início aqui, tá? Desde o início. Aí ficou 7 aqui, né? 7 vezes 1, 7. Aí 4 aqui ficou 1. 4 vezes 1, 4. Portanto, aqui o f de 1/4 é igual a menos 7 sobre 4. Ok? Beleza. Por último, o f de raiz quadrada de 2. Então, onde tem x, eu vou colocar raiz quadrada de 2, beleza? Então, nós temos o seguinte. 3 vezes x, nosso x é raiz de 2, mais 8 sobre 5. Tá? A nossa resposta aqui eu posso deixar dessa forma aqui mesmo, tá? Porque raiz de 2 é um número irracional, certo? Quando eu multiplicar aqui, isso daqui vai ser um número irracional. Quando eu somar, continua sendo um número irracional. Então, eu posso deixar dessa forma aqui mesmo, tá certo? Eu posso deixar dessa forma. Entendido? Eu espero que tenha ficado claro aí. Qualquer dúvida, já sabe, é só mandar uma mensagem, a gente tenta resolver esses problemas depois, tá certo? Beleza, essa foi nosso item A, tá? O item B, vamos ver como nós podemos fazer o item B aqui. O item B fala o seguinte: determine o elemento do domínio cuja imagem é 0. Ou seja, eu já sei que o y é igual a 0. Eu quero saber quem é o x que pertence ao domínio que me dá uma imagem igual a 0. Em outras palavras, eu quero saber quem é o f de x que me dá o resultado igual a 0. Certo? Quero saber quem é esse x que me dá o resultado igual a 0. Portanto, f de x é igual a 0. Tá? E quem é f de x? F de x é a minha função, que é essa aqui. Ó. F de x é a minha função. Tá? Então, eu quero
saber quem é o x dessa função que me dá o resultado igual a zero, tá? Que me dá o y igual a zero. Portanto, basta resolver essa continha aqui que nós temos o resultado. O 5 que está dividindo, eu vou passar por outro membro multiplicando. Como vai ficar 5 vezes 0 dá 0. Tá certo? Observa que esse sinal de menos é na frente da minha fração toda. Tá? É da minha fração toda. Então, quando eu passei o 5 para lá, ficou igual a 0. Aí agora vai ficar só o numerador aqui. Então, aqui eu faço o jogo de sinal dentro do parênteses. Vamos dizer assim, como se tivesse parênteses aqui. Então, fica menos aqui, menos 3x, tá? Aí menos com mais vai dar menos 8, igual a zero, tá? Menos 8 igual a zero. Esse 8 que está negativo passa para o segundo membro positivo, então vai ficar menos 3x igual a 8, certo? 8. Vou multiplicar todo mundo por menos 1, tá? Vou multiplicar a equação toda por menos 1, para eu deixar a incógnita, né, que eu quero encontrar o valor de x aqui positivo. Então vai ficar 3x igual a menos 8. Tá? Aí o 3 está multiplicando, eu passo dividindo, vai ficar menos 8 dividido por 3. Portanto, x igual a menos 8 sobre 3 é o número que me dá a imagem igual a 0. Tá? Que me dá a imagem igual a 0. Entendido? Beleza? Então, vamos adiante e resolver a segunda questão aqui. Tá? A segunda questão diz o seguinte. F de x nos reais, definida pela fórmula f de x é igual a 4x mais m, em que m, tá? Em que m é uma constante, né? Esse m é um número que eu ainda não sei, só que ele é uma constante real. Ok? Então, calcule m, sabendo que f de menos 2 é igual a 5. Tá? F de menos 2 é igual a 5. Essa questão aqui já está te dando que tu tem que calcular o f de menos 2, que dê como resultado igual a 5. Portanto, tu vai substituir o x por menos 2 aqui na equação, na funçãozinha, tá? E que o resultado tem que ser igual a 5. Aí tu vai encontrar o valor de m aqui, que é o que vai ficar faltando. Portanto, quem é a função? Né? 4x mais m? 4x mais m. Eu quero saber dessa função aqui, qual é o valor que eu devo substituir aqui para o x para que o resultado seja igual a 5. Né? Portanto, eu tenho que ter 4x mais m igual a 5. Para isso, eu tenho que substituir o x por menos 2. Tá? Por menos 2. Ok? Então, resolvendo isso aqui, 4 vezes menos 2 vai dar menos 8, mais m igual a 5. Resolvendo isso daqui, passando o menos 8 para o segundo membro positivo, vai ficar 5 mais 8, que é igual a 13. Portanto, o nosso m é igual a 13. Resolvida a questão. Entendido? Então, se a questão já te dá f de algum número igual a 5, no caso, igual a um outro resultado, basta tu igualar a lei da formação com esse número aqui que foi fornecido. Tá? Bem tranquilo. Bom, continuando com o conteúdo, nós vamos ver agora domínio e contradomínio de uma função. Tá? Toda vez que nós temos uma função f de a em b, né, o conjunto A vai ser chamado de domínio da função, domínio de f. E o conjunto B vai ser chamado de contradomínio de f. Portanto, tem uma função do conjunto A no conjunto B, esse conjunto A vai ser chamado de domínio e o conjunto B chamado de contradomínio. Beleza? Então, vamos ver esse exemplo aqui. Por exemplo, sendo A o conjunto com os elementos 0, 1, 2, 3 e o conjunto B com os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5, a função f de a em b, tal que f de x é igual a x mais 1, tem domínio A e contradomínio B, certo? Se nós formos analisar isso aqui no diagrama, deixar de vermelho mesmo, já está aqui, conjunto A. O conjunto A tem os seguintes elementos: 0, 1, 2 e 3. E o conjunto B, 0, 1,
2, 3, 4 e 5. Vou fazer direto só com o diagrama de flecha, tá? Só com o diagrama de flecha aqui, porque é bem direitinho, né? Essa função, sempre eu tomo um número, eu vou pegar o y igual sendo o seu sucessor, né? Porque é x mais 1, o sucessor do x que eu estou tomando. Portanto, se eu tenho x igual a 0, nosso y é 1. Se eu tenho x igual a 1, nosso y é 2. Se eu tenho x igual a 2, nosso y é igual a 3. Se eu tenho x igual a 3, nosso y é igual a 4. Correto? Então, observe aqui. Aqui é só para fazer o diagrama de flecha, tudo tranquilo, mas aqui ó, o conjunto A é o nosso domínio e o conjunto B é o nosso contradomínio. Então, eu fiz esse diagrama que a gente vai utilizar mais embaixo lá para falar sobre um outro detalhe que vai ser o conjunto imagem, tá? Conjunto imagem da função. Tá certo? Vamos ver outro exemplo aqui. Sendo A igual ao conjunto dos números inteiros, e o conjunto B também igual ao conjunto dos números inteiros, a função definida de A em B, tal que f de x é igual a 2x, tem domínio Z e contradomínio Z. Tá? Vou escrever aqui também os dois conjuntos, A e B, né? Eles são os mesmos, né? São iguais ao conjunto dos inteiros. O conjunto dos inteiros, tu tens para cá os negativos, né? Menos 2, menos 1, 0, aí continuando 1, 2, 3, assim por diante, para cá os positivos. Aqui a mesma coisa, tá? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, assim por diante, aqui os positivos. Conjunto A e conjunto B aqui são os conjuntos dos números inteiros, beleza? E observa que a função me dá sempre o dobro do número que eu estou tomando, tá certo? Isso daqui a gente já viu, essa representação de 2x me dá sempre os números pares, certo? Eu tenho os números pares. Então, se eu tenho x igual a menos 2, o meu y vai ser igual a... Aí eu substituo 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Portanto, quando eu tenho x igual a 2, eu vou ter o x igual a menos 4. Vou colocar aqui, olha, o menos 4 está para cá, se eu vou colocar ele aqui, como eu tinha colocado anteriormente, menos 4. Para o x igual a menos 1, eu vou ter 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, que é esse cara aqui. Tá? Para x igual a 0, 2 vezes 0 dá 0. Para x igual a 1, 2 vezes 1 dá 2. Para x igual a 2, 2 vezes 2 dá 4. Tá? Vou colocar para cá o 4 bem aqui embaixo. Tá? E assim por diante. Tá certo? E assim por diante. Beleza? Então, aqui, nosso domínio é o conjunto dos números inteiros e contradomínio é o conjunto dos números inteiros também. Beleza? Próximo exemplo. Sendo A igual aos reais e B igual ao conjunto dos números reais também, a função f de A em B, definida por f de x igual a 2x mais 1, vai ter o domínio nos reais e o contradomínio também nos números reais. Tá certo? Os reais e os reais. Beleza? Eu vou pegar aqui, eu vou pegar alguns exemplos, alguns números, né, para representar os números reais, porque os números reais, assim como os números inteiros, os naturais são infinitos, eu posso colocar apenas alguns valores só para você ter uma ideia. Tá? Vamos pegar, por exemplo, menos 2, vou pegar o meio, né, meio também que é um número real. Tá? Posso pegar o 0, posso pegar raiz de 3, posso pegar qualquer número real. Tá? Menos 0,7 é um número real também, e assim por diante. Ok? Observe. Quando eu tenho aqui é o conjunto A, que é igual aos reais, tá? Posso dizer que aqui é os reais, e aqui também é o conjunto dos números reais. Tá? Se eu pegar o menos 2, por essa lei de formação, ficaria como y? Ficaria 2 vezes menos 2 mais 1. Resolvendo isso daqui, vai ficar menos 4 mais 1, que é igual a menos 3. Portanto, quando eu tenho x igual a menos 2, o meu y é igual a menos 3. Menos 3. Tá? Tem infinitos números para cá ainda. Tá? Quando eu tenho x igual a meio, só pegar aqui, olha, 2 vezes x igual a meio, quer dizer, 1 sobre 2, mais 1.
esse 2 corta com esse 2, fica 1 mais 1 que dá 2. Então, para x igual a meio, o nosso y vai ser igual a 2, certo? Vai ser igual a 2. Para x igual a 0, eu vou ter o y igual a 1. Tá? Só fazer as continhas aqui. 2 vezes 0 dá 0. Sumiu essa parcela aqui, ficou apenas 1. Tá? Apenas 1. Se tu pegar a raiz de 3 e fazer as continhas ali, vai ficar 2 vezes raiz de 3. 2 vezes raiz de 3 mais 1. Tá? Posso deixar dessa forma, porque a raiz de 3 é um número irracional, e eu tenho infinitas casas decimais, aí não tem como colocar, a gente deixa dessa forma mesmo aqui. Beleza? E para x igual a menos 0,7. Para x igual a menos 0,7, é só fazer as continhas aqui 2 vezes menos 0,7 mais 1, tá? Vai dar o quê? Fazendo essas contas aqui, vai dar menos, porque é negativo, 2 vezes 7 dá 14. Aí, como tem uma vírgula aqui, vai ficar 1,4 mais 1. Aí, fazendo essa subtração aqui, 1 menos 1,4, né? Menos 1,4 mais 1, pode ler assim também. Tu vai ter isso aqui é igual a 0,4 negativo, tá? 0,4 negativo, então fica menos 0,4. E tem infinitos outros números reais aqui, beleza? Infinitos números reais, tá certo? Só fiz alguns aí, tá? Para tomar como exemplo, ok? Daqui a pouco a gente volta a esses exemplos, que eu vou retomar ele para aproveitar esses exemplos que a gente tem para falar do conjunto imagem. Mas antes disso, vamos ver a determinação do domínio. Tá? Determinação do domínio. Muitas vezes, se faz referência a uma função f, dizendo apenas qual é a sua lei de correspondência que a define. Tá? Quando não é dado explicitamente o domínio da função, deve-se subentender que D é formado por todos os números reais que podem ser colocados no lugar de x na lei de correspondência, y igual a f de x, de modo que, efetuados os cálculos, resulte um número y real. Tá? Vamos ver alguns exemplos. Tá? O domínio da função definida pela lei y igual a 3x mais 4 vai ser quem? Vai ser todos os reais. Porque tu pode observar que aqui eu não tenho nenhuma restrição. Eu posso colocar qualquer número real aqui no lugar do x, que quando tu fizeres as continhas vai dar um número real. Beleza? Continua dando um número real. Tá? Outro exemplo. O domínio da função dada por y igual a x mais 3 dividido por x menos 1, observe que nesse caso o domínio da função vão ser todos os reais, exceto o 1. Por quê? Porque tu observa aqui que eu tenho um denominador. E nós sabemos que para ser um número real, o denominador tem que ser diferente de zero. E se eu substituísse esse x por 1, nós ficaríamos com 1 menos 1, 0. Eu não posso ter denominador igual a 0. Tá? Então, não estaria definido um número real y com esse denominador igual a 0. Portanto, o domínio dessa função aqui são todos os reais, com exceção do número 1. Beleza? Nesse caso aqui, olha, não foi dito quem era o domínio, tá? Simplesmente foi dada a função. Tá? Foi dada apenas a lei que define essa função. Tá? Aí tu tem que ter o cuidado para observar que nem todo número real pode ser substituído aqui no lugar do x. Tá? Tu tem que desconsiderar o número real que, quando eu substitua, torne esse denominador igual a 0, que nesse caso aqui é o 1. Ok? Outro exemplo. O domínio da função dada por y igual a raiz quadrada de x menos 2, outro detalhe, quando a gente tem raiz quadrada, tá? Tome cuidado aqui. Esse carinha que está dentro da raiz x menos 2, é aí que você tem que observar. O domínio dessa função vai ser todos os x que pertencem aos reais, tal que esse x tem que ser maior ou igual que 2. Por quê? Observa aqui. Vocês sabem que nós não temos raiz quadrada de número negativo. Então, para eu extrair raiz quadrada e ser um número real, o carinha que está dentro da raiz
tem que ser sempre um número positivo ou igual a zero. Portanto, o cara que está dentro da raiz, que no nosso caso é x menos 2, esse cara aqui tem que ser maior ou igual a zero. Portanto, esse x tem que ser maior ou igual que 2. Daí, nós temos o cuidado de saber que o domínio da função são todos os reais, onde esse x tem que ser maior ou igual que 2. Entendeu? Esse x maior ou igual que 2, pois, né, a raiz quadrada de x menos 2 só é um número real quando esse x menos 2 é maior ou igual que zero, que eu acabei de falar aqui. Tá certo? Então, é um outro detalhe que tem que tomar cuidado. Quando a gente tem uma fração e a incógnita está aqui no denominador, e aqui quando a gente tem a raiz, que está aqui dentro da raiz está o x. Aí é que a gente tem que tomar cuidado. Tá certo? Nesse próximo exemplo, a gente tem uma fusão desses dois casos que a gente acabou de ver. Y, tá? A função dada por y igual a 1 sobre x menos 1 mais raiz quadrada de x. Tá? Essa função só é definida para x menos 1 diferente de zero. Esse cara aqui é denominador. Tá? Esse cara aqui é denominador. Então, esse cara aqui tem que ser diferente de zero. Portanto, x menos 1 diferente de zero. Daí, esse x tem que ser diferente de 1. Tá? Tem que ser diferente de 1. A gente já viu, porque se for igual a 1, aqui zero. Certo? E aqui a gente tem mais uma parcela, onde aqui a gente tem esse radical aqui, certo? O x está dentro da raiz, ele tem que ser positivo ou igual a zero. Tem que ser maior ou igual que zero. Tá certo? Ou seja, como é que eu posso escrever o conjunto do domínio? O domínio da função são todos os reais, tá? São todos os x que pertencem aos reais, tal que esse x tem que ser maior ou igual a zero e ele tem que ser diferente de 1. Beleza? Tem que ser diferente de 1. Entendido? Então, nem sempre vem a função e dizendo quem é seu domínio. É aí que vocês têm que ter que tomar o cuidado para verificar se existe alguma restrição ali naquela lei de formação, onde eu tenho que verificar se todos os números reais podem ser substituídos ali naquela função. Então, tem que tomar cuidado. Aí eu te chamo a atenção. Quando tiver uma fração, observar lá se o x está ali no denominador da fração ou se eu tenho uma raiz quadrada, beleza? Aí tem que tomar cuidado com isso, ok? Bom, vamos lá. Conjunto imagem, tá? Conjunto imagem. Aqui que eu quero falar para vocês do conjunto imagem. Se f de x é uma função de a em b, certo? Chama-se conjunto imagem de f e indicado por im, tá? O subconjunto do contradomínio constituído pelos elementos y, tá? Que são imagens de algum x que pertencem a A. Tá? Agora eu vou retornar aqueles exemplos que nós vimos aqui em cima. Tá? Voltando aqui a esses exemplos, pegando um por um, observem aqui. Tá? O conjunto imagem é um subconjunto do contradomínio. Contradomínio nós já vimos que é o conjunto B, né? Esse conjunto aqui da direita, conjunto B. Tá certo? Todos os elementos do conjunto B é o conjunto do contradomínio. Porém, quem é o conjunto imagem? O conjunto imagem é formado por todos os elementos do contradomínio que são correspondentes de algum elemento X que pertence ao conjunto A. Certo? Portanto, nesse primeiro exemplo aqui, esses números aqui, ó, vou destacar aqui, esses números aqui são os únicos que têm correspondente ali no conjunto A. Correto? No conjunto A. Portanto, o conjunto imagem dessa função aqui é formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Correto? 1, 2, 3 e 4. Por quê? Porque eles são os únicos que têm correspondente ali no conjunto A. Observe que o 0 e o 5 não tem. Certo? Então, o conjunto imagem são apenas esses elementos. Correto? No próximo exemplo aqui. Nesse segundo exemplo aqui, nós temos que, olha aí, observe o seguinte, aqui nós temos o conjunto A são os números inteiros, o conjunto B, os números inteiros também. Tá? A função nos dá todos os pares, certo? Todos os números inteiros pares, tá certo? Então,
Então, nosso conjunto imagem fica da seguinte forma. O conjunto imagem vai ser todos os y que pertencem ao contradomínio, né, que no caso nosso contradomínio são os inteiros, tá? Tal que y é igual a 2a, onde esse a é um número inteiro. Tá? Aí com isso aqui a gente consegue englobar todos os números inteiros pares. Esse é o nosso conjunto imagem desse exemplo. Ok? Nesse exemplo nós podemos observar que o conjunto imagem dessa função é o próprio conjunto dos números reais. Tá? Como a gente pode verificar isso? A gente tem que verificar, seja A um número real, quem seria o número real x, que quando eu substituir nessa lei de formação, vai me dar esse A. Tá? Então eu quero saber quem é o x. Quem é o x, quando eu substituir na função, vai ser esse A. Então, basta fazer f de x igual a 2x mais 1 igual a A. Isolando x aqui, nós temos que x é igual a A menos 1 sobre 2. Tá? Isso aqui é um número real, né? Então, qualquer número real A que eu tenho, eu sempre posso obter um número real x, onde esse x é igual a A menos 1 sobre 2, que vai me dar como imagem esse A aqui. E para verificar isso aqui, basta fazer f de x, que no caso nosso x é A menos 1 sobre 2, substituir aqui na nossa lei de formação, que é 2 vezes x, onde o x nesse caso é A menos 1 sobre 2, mais 1. Tá? Cancela esse com esse aqui, nós vamos obter A menos 1 mais 1, corta esse 1 com 1, sobrou apenas o A. Tá? Portanto, esse A aqui é esse nosso A que nós tomamos inicialmente. Tá? Então, o conjunto imagem são todos os reais, beleza? São todos os reais. Tá? Como nós vamos representar os pontos num plano cartesiano? Antes nós vamos ver aqui a representação de pontos sobre uma reta. Dada uma reta R, podemos associar números reais aos pontos dessa reta. Né? Para isso, escolhemos um ponto O, vamos chamar de origem, uma unidade de medida de comprimento e seu sentido positivo. Nós vamos considerar o sentido positivo para a direita. Certo? Então, dada uma reta, a gente tem aqui o ponto O, tá? E a nossa unidade de medida, a gente determina assim, essa porção aqui da reta como sendo a nossa unidade de medida. Tá? Então, a cada ponto P dessa reta, associamos o número real x, tal que, se P está à direita do O, do ponto O, sentido de O a P é positivo. Tá? Sentido de O a P é positivo. X é o comprimento do segmento OP associado a um sinal positivo. Exemplo, x é igual a mais 2, né? Igual a 2, beleza? Então é como se eu tivesse a distância do ponto O até o ponto P igual a 2 unidades de medidas que nós consideramos inicialmente. Tá? Então aqui, 2. Tá? Se P está à esquerda de O, sentido de O a P é negativo. X é o comprimento do segmento OP associado a um sinal negativo. Exemplo, x igual a menos 3. Tá? Ele está à esquerda, esse P está à esquerda do O, ele está a uma distância de 3 unidades desse ponto O, que é a nossa origem. Tá certo? Em ambos os casos, dizemos que x é a medida algébrica do segmento OP. Indicamos por x igual à medida do segmento OP. Okay? Só para falar dos números sobre uma reta. Tá? Então, a representação de um ponto em um plano. Para representar pontos em um plano, procedemos da seguinte maneira. Primeiro, nós vamos traçar duas retas, que vão ser nossos eixos, onde essas retas são perpendiculares, uma em relação à outra, e usamos a sua interseção O como sendo a origem para cada um desses eixos. Tá? Então, eu traço duas retas, a interseção dela vai ser nosso O, vai ser nossa origem. Tá? Então, como se estivesse considerando que a gente viu anteriormente, a reta aqui de origem O, que está à direita é positivo, que está à esquerda é negativo. E essa reta vertical aqui, perpendicular a essa reta horizontal, é como se a gente tivesse ela aqui a origem, para cima é positivo, para baixo é negativo. Tá certo? Para cada um dos eixos, escolhemos uma unidade de medida e o sentido positivo, né? Eu acabei de falar. Na horizontal, à direita positivo, para cima positivo, na vertical. Tá?
Terceiro, para cada ponto P do plano, nós vamos traçar duas retas, sendo que uma vai ser uma reta paralela ao eixo vertical, que vai intersectar o eixo horizontal no ponto X. Tá? Aqui, ó, essa pontilhada aqui tá? É paralela ao eixo vertical. Tá? Vai intersectar o eixo horizontal aqui no ponto X. Depois nós vamos traçar uma reta paralela ao eixo horizontal, que vai intersectar o eixo vertical no ponto Y. Tá? No ponto Y. Ok? O número real x, tá? O número real x, que é a medida do segmento OX, nós chamamos de abscissa do ponto P. Tá? E o número real y, vai ser a medida do segmento OY, nós vamos chamar de ordenada de P. Observe aqui na figura, nessa figura que a gente viu aqui, que a abscissa de P ela é positiva e a ordenada de P também é positiva. Okay? Os números reais x e y são as coordenadas de P e as indicamos na forma de par ordenado. Então, o P tem um par ordenado x, y, onde nos dá a medida desses segmentos que nós acabamos de verificar aqui. Tá certo? O plano que contém as duas retas é o plano cartesiano, nós chamamos de plano cartesiano. O eixo horizontal, OX, vai ser o eixo das abscissas. Tá? São os eixos das abscissas. O eixo vertical, que é o OY, vai ser chamado de eixo das ordenadas. Observe no plano cartesiano seguinte a representação dos pontos A, B, C, D, E e F por meio de suas coordenadas. Aqui nós temos o plano cartesiano, onde tem os dois eixos, x e y, OX, OY. E aqui eu tenho alguns pontos onde eu tenho os pares ordenados de cada um desses pontos. Então aqui eu tenho a representação de cada ponto. Por exemplo, o O é a origem, né? Então o par ordenado é 0, 0. O ponto A, 5 sobre 2 e 1. 5 sobre 2, se for ver a unidade de medida, é esse comprimento aqui, ó. Esse comprimento. Então aqui ó, tem 1, 2, 3 e 4. Correto? Se for observar, esse carinha bem aqui, ó, opa, um momentinho. Esse carinha aqui é o ponto que tem a medida 5 sobre 2. Tá? Tem 5 sobre 2. 5 sobre 2 é 2,5, né? A gente tem aqui, ó, 1, 2, a metade dessa unidade aqui vai ser o meio. 2,5, tá certo? Então, aqui é 2,5, que é 5 sobre 2, tá? E a ordenada é 1. Tá? Então, esse ponto é o ponto A. Localização de ponto também é bem tranquilo, né? Só verificar, se tiver alguma dúvida, a gente pode estar tirando depois, tá? Mas é bem tranquilo, a gente pode passar adiante. Certo? Vamos falar um pouco sobre os quadrantes. Cada uma das quatro partes em que fica dividido o plano pelos eixos cartesianos chama-se quadrante. A numeração dos quadrantes é feita no sentido anti-horário, tá? A contar do quadrante correspondente aos pontos que possuem ambas as coordenadas positivas. Se for observar, aqui é positivo, o x é positivo nesse eixo, aqui, né, nessa parte do eixo, e para cima aqui no y é positivo. Então aqui a gente começa o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Beleza? Aqui temos alguns exercícios que vocês podem estar tentando fazer aí e depois a gente pode discutir a resolução deles, né? Mesmo esquema, dá um pause, tenta resolver e depois a gente tira as dúvidas. Ok? Vamos ver a construção dos gráficos. Tá? Como podemos construir o gráfico de uma função conhecendo a sua lei de correspondência y igual a f de x e seu domínio D? Tá? Agora nós temos que observar uma coisa. Se esse D é finito, ou seja, eu tenho um número finito de elementos do conjunto D, do conjunto que é o domínio, a gente pode proceder da seguinte forma. Primeiro passo, nós vamos construir uma tabela na qual aparecem os valores de x, né, que pertencentes a D, e os valores correspondentes a y, calculados por meio da função que a gente tem. Tá certo? O segundo passo, nós vamos representar cada par ordenado AB da tabela por um ponto do plano cartesiano. Aí o conjunto dos pontos obtidos vai nos mostrar o gráfico dessa função. Tá certo? Então aqui a gente tem um exemplo, vamos fazer esse exemplo aqui rapidinho,
Só verificar aqui, ó. Vamos construir o gráfico da função dada por y é igual a 2x, com domínio d igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Pode observar que esse domínio é finito, né? Nós temos um número finito de elementos desse domínio. O primeiro passo é construir a tabela. A gente vai construir uma tabela aqui, onde eu vou substituir os valores de x, tá? Todos os x do domínio, que é o menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E através da lei de formação, nós vamos encontrar o valor de y, certo? O valor de y. A lei de formação é y é igual a 2x. Então, para cada x que eu tomo, o y vai ser o dobro desse valor. Portanto, para x igual a menos 3, y a menos 6. Para x igual a menos 2, y a menos 4. Para x igual a menos 1, o y é igual a menos 2. E assim por diante. Tá? O segundo passo é pegar, né, esses pares ordenados que a gente obteve aqui nessa tabela, tá? E fazer da seguinte forma. Vou chamar de A, ponto A, esse primeiro par ordenado, ponto B, segundo par ordenado, e assim por diante até o último par ordenado. Aí eu tenho esses pontos. Aí, como nós já aprendemos a fazer a localização dos pontos no plano cartesiano, faz essa localização dos pontos. Observa que aqui nós temos 7 pontos, tá? Então, o gráfico dessa função com esse domínio são esses 7 pontos, tá? O gráfico são esses 7 pontos aqui, tá ok? Se o domínio fosse um domínio infinito, que é o exemplo que a gente vai ver já já, tu pode ver que tu não teria como pegar todos os elementos do domínio e encontrar todas as suas imagens, tá? Mas a gente vai ver lá na frente algumas funções que tem, a gente já sabe o comportamento do seu gráfico, a gente já consegue determinar esse gráfico de maneira mais precisa, tá certo? Vai ser o caso das retas, parábolas, que nós vamos estudar mais a fundo, ok? Bom, aqui no próximo exemplo, se o conjunto D não é finito, né, podemos construir uma tabela e obter alguns pontos do gráfico. Entretanto, o gráfico da função será construído por infinitos pontos, tá certo? Como é infinito, então a gente não pode determinar todos os pontos, né? Então a gente vai fazer alguns, tá? Esse exemplo aqui, que é o mesmo exemplo que a gente viu anteriormente, só mudando o domínio da função. Agora, o domínio da função, nós vamos tomar um intervalo fechado, ó, intervalo fechado que vai do menos 4 até o 4. Então, são todos os números reais que pertencem a esse intervalo aqui, que vai do menos 4 fechado até o 4 fechado, tá certo? Esse exemplo aqui para esse domínio, tá certo? Então, nós temos que, para cada número desse aqui, a gente vai tomar o dobro, assim como a gente viu no exemplo anterior. Então, quando eu tenho 1, se for observar aqui, deixa eu mudar a cor aqui. Se eu tenho x igual a 1, se eu tenho x igual a 1, o y é igual a 2. Tu pode até ver aqui que tu traça x igual a 2. Y é igual a 2. Para x igual a 2, tu vai observar que o y vai ser igual a 4, que é o dobro. Tá? E assim por diante para cada número inteiro desse. Mas sabe que entre 1 e 2 tem infinitos números? Então, vai me dar infinitos números aqui, correspondente aqui no y. Tá? Então, quando eu traço aqui, tu pode observar que eu obtenho um segmento de reta aqui. Ó. Tem um segmento de reta aqui que está de verde. Tá? Esse segmento de reta aqui é o gráfico dessa função para esse domínio. Tá? Para esse domínio. A mesma coisa a gente pode ver aqui para esse próximo exemplo. Aqui é infinito, mas tu observa que o nosso domínio são apenas os números inteiros. Então, o gráfico vão ser pontinhos assim, ó, separados. Tá? Vão ser pontos separados. Tá? Infinitamente. Tá? Porque são os números inteiros são infinitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, vou ter infinitos pontos para cá, para cima e para baixo, tomando os valores negativos. Tá certo? E aqui, quando a gente tem o domínio, todos os reais, a gente vai obter uma reta. Tá? A gente obtém uma reta. Tá, ok? Com alguns pontos marcados aqui, pode observar. Creio que não tem tanta dificuldade em observar esse detalhe dos gráficos, tá? Desse gráfico especificamente. Tá? Continuando. Aqui a gente tem mais um exemplo. Tá? Construir o gráfico dessa função y igual a x ao quadrado menos 4, com domínio todos os reais. Tá? Todos os reais. Aqui a gente pode observar que eu substituí alguns valores negativos, alguns valores positivos, alguns valores aqui entre 0 e 1,
substituí vários valores aqui e fui, através da função, fui obtendo alguns resultados aqui, determinei alguns pontos. Tá? Quando a gente for estudar a função quadrática, que é o caso dessa função aqui, onde o gráfico é uma parábola, esse caso aqui é uma parábola, tá? Olha, essa curva é chamada de parábola e será estudada com mais detalhe nos próximos vídeos. Né? Aqui é capítulo 5, porque eu estou tomando do livro didático de vocês. Tá certo? A gente vai ver como é que vai ficar, se vai ser o capítulo 5 mesmo, né? Mas no livro é o capítulo 5, onde a gente vai ver as parábolas. Tá certo? Aí lá a gente vai ver algumas características desse tipo de curva, né? Da parábola. A gente vai ver alguns pontos específicos que nos ajudam a construir esse tipo de gráfico. Né? A gente não precisa determinar todos os pontos, basta determinar alguns pontos específicos e a gente já sabe determinar o gráfico. Beleza? Mas lá na frente a gente vai ver a construção desses gráficos de forma mais específica. Aqui a gente tem mais uma função, tá? Nesse caso, essa curva vai ser chamada de hipérbole. Mesmo caso, a gente pegou alguns valores positivos, alguns valores negativos, substituiu na função, encontrou alguns valores para y, determinou esses pontos e foi marcando no plano cartesiano. Tá? A gente sabe o comportamento dessa função aqui, porque esse daqui é uma hipérbole. Também é estudado de forma mais específica, mas no nosso curso nós vamos ver até parábolas apenas, tá? Mas aqui fica efeito de curiosidade, como é o comportamento de uma hipérbole, tá certo? Mas nós vamos estudar mais especificamente as funções afim, que é a reta, o gráfico é uma reta, e a função quadrática, né? A função quadrática, onde nós vamos ver que o gráfico é uma parábola. Aí lá a gente vai ver com mais detalhes alguns pontos específicos para construir o gráfico. Tá certo? Mais alguns exercícios, que é do livro de vocês também, que vocês podem estar tentando resolver. Acredito que numa próxima aula já vou passar uma lista de exercícios, selecionando alguns desses daqui do livro e outros de fontes diferentes do livro, já valendo como atividade para a primeira avaliação. Né? Fiquem atentos que nas próximas aulas a gente já vai estar marcando atividade. Para vocês anotarem, tá? Tentarem fazer. Para quem ainda não tem o livro, quem tem o livro já pode pegar na página, deixa eu pegar a página que a gente está vendo esse conteúdo aqui, a página 58. Tá? A página 58 do capítulo 3. Tá certo? Tem essa lista de exercícios que vocês já podem fazer também. Certo? Só aproveitando já que a gente está aqui, essa questão 52 aqui. Quais dos gráficos seguintes não representam função de domínio igual aos reais? Tá? Quando a gente fez a definição de função, nós falamos que todos os elementos do domínio têm que ter um único elemento no contradomínio, certo? Então aqui nós podemos verificar se um gráfico, apenas observando o gráfico, verificar se é ou não gráfico de uma função, tá? Se é ou não gráfico de uma função, que é através do critério da vertical, tá? Critério das verticais. É como se tivesse assim, tu pega o gráfico e tu vai traçar várias verticais, várias retas verticais, paralelas, né, na verdade, que é o eixo Y, né, que é o eixo vertical. Se tu traçar aqui, ó, deixa eu pegar outra cor. Se tu traçar retas verticais aqui, essas retas, todas elas, qualquer reta que tu traçar vertical, ela tem que cortar o teu gráfico em apenas um ponto. Se cortou o teu gráfico em mais de um ponto, não é função, tá certo? Olha aqui. Então, essa aqui é uma função, porque tu pode observar, qualquer lugar que tu escolha para traçar essa reta vertical, vai cortar o gráfico em apenas um ponto. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Só corta em um ponto. Qualquer lugar que tu escolha aqui, vai cortar em um ponto. Então, aqui também é uma função. Aqui também é uma função, que como a gente acabou de ver no exemplo, é uma função quadrática, né, que é uma parábola. Tá? Corta só em um ponto. Por outro lado, aqui é a letra C. Ó, se tu traçar retas verticais, aqui observa que nesse caso, essa reta que eu tracei de verde, aqui cortou o gráfico em 2 pontos. Tá? Isso significa que para um determinado ponto, para um determinado valor de x,
eu obtive dois valores para y. Tá? Isso vai de encontro à nossa definição de função, tá? Onde um valor para x tem que ter apenas um representante em y. Nesse caso tem dois, então isso aqui não é função. Tá? A letra C não é função. Tá certo? E a letra G? A letra G, se tu traçar uma reta vertical bem aqui, ela acaba sendo o próprio gráfico. Né? Então, para o valor de x igual a 1, tu tem infinitos valores para y. Tá? Então, tem mais de 1. Então, aqui também não é uma função. Tá certo? Não é uma função. Nessa H aqui, ó, se tu traçar aqui, só corta em um ponto. Se traçar aqui, só corta em um ponto. Aí, se tu traçar bem aqui em cima, passar aqui nesse pontinho que está fechado e depois passar aqui embaixo. Vai ser função ou não vai ser função? Essa daqui vai ser função. Por quê? Porque nesse determinado ponto para x igual a 2, para x igual a 2 aqui é aberta, e tem como imagem para x igual a 2 apenas o 3, porque aqui é a bolinha fechada. Tá certo? Cortou em apenas um ponto. Por mais que tu ache, cortou bem aqui e aqui. Não, mas aqui é vazio. Só vai cortar, na verdade, bem aqui nesse ponto. Tá certo? Então aí é função. Tá certo? Bom, continuando. Através dos gráficos das funções, a gente pode retirar alguns conceitos. Né? A gente vai analisar o gráfico de uma função f qualquer, a gente pode descobrir algumas propriedades notáveis apenas fazendo análise desse gráfico. O primeiro ponto que a gente vai ver é o estudo do sinal da função. Certo? Verificar o sinal da função. Tá? Os pontos de interseção do gráfico com o eixo OX apresentam ordenadas y igual a zero, ou seja, suas abscissas x0 são tais que o f desse x0 é igual a zero. Essas abscissas x0 são os zeros ou raízes da função. Então, tem um gráfico aqui, tem um exemplo de um gráfico. O gráfico vai percorrendo aqui o plano e tal. Aí, toda a interseção que o gráfico tem com o eixo OX, tá? Com o eixo OX, essas abscissas aqui onde ele está tendo interseção com o eixo OX, nós vamos chamar de zeros ou raízes da função. Portanto, nesse exemplo aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 raízes, tá? Onde as raízes dessa função é o A, o B, o C, o D e o E, tá certo? E vocês podem observar que a imagem de cada abscissa dessas aqui, que são os zeros, é exatamente igual a zero. F de A, F de B, F de C, F de D e F de E, aqui no caso, é igual a zero. Foi o que eu comentei aqui. Apresentam coordenadas y igual a zero. Okay? Os pontos do gráfico situados acima do eixo OX apresentam coordenadas positivas, y maior que zero. Ou seja, suas abscissas x0 determinam imagens positivas, f de x0 sempre maior ou igual que zero. Pode observar que essa porção do gráfico aqui está acima do eixo OX, ela é positiva, porque as imagens, você pode observar, se você traçar aqui, essas imagens estão no eixo positivo aqui do y, na parte positiva do y. Toda a porção do gráfico que está acima do eixo y é positiva. A gente analisa que é positivo. E as que estão para baixo são negativas, que é o segundo ponto. Já os pontos do gráfico situados abaixo do eixo OX apresentam ordenadas negativas, ou seja, suas abscissas x0 determinam a f de x0 menor que zero. A f de x0 é negativa, né? Esses valores são negativos. Tá? Quando a gente for ver estudo de sinal, para resolver equações, essas coisas, a gente precisa entender e saber como identificar quando o gráfico é positivo e quando ele é negativo, né? Quando a função é positiva e quando ela é negativa. Tá certo? Note que o sinal de uma função refere-se ao sinal do y. Tá? Então, estudar o sinal de uma função significa determinar para quais valores de x tem y positivo e para quais valores de x tem y negativo. Para valores de x que y é igual a zero, nós temos que são as raízes. Tá? Temos que são as raízes. Então, fazer o estudo do sinal de uma função e analisar essas três características. Quando a função é igual a zero, ou seja, quais são as raízes dessa função, quando ela torna o y igual a zero, né? Quais valores de x que tornam o y igual a zero, a gente encontra as raízes, ou zeros da função, né? E verificar em que intervalo né, do eixo OX a função é positiva ou negativa. A gente pode observar nesse gráfico aqui que no intervalo de A até B,
intervalo aberto, né? Porque se colocar fechado, esse ponto aqui é igual a zero, esse ponto aqui é igual a zero para o y, correto? Então, no intervalo aberto de A até B, a função é o quê? Ó? Você pode observar que essa parte aqui nesse intervalo está acima do eixo AX. Portanto, ela é positiva nesse intervalo. Tá? Valores menores que A, pode observar que o gráfico está para baixo. Então, nesse intervalo é negativo. Valores entre B e C, pode observar que aqui é negativo. Os intervalos entre C e D, função positiva. No intervalo de D a E, gráfico negativo. Maiores que E, positivo. Então, olhando o gráfico, você consegue determinar qual intervalo que ele é positivo, negativo e igual a zero. Certo? Essas são as observações que a gente coloca aqui nesse gráfico. Tudo isso aqui foi o que eu falei aí em cima, fazendo análise do gráfico. Quando eles são iguais a zero, né? F de A, F de B, F de C, F de D, F de E são todos iguais a zero, são as raízes. Tá? E o sinal de F, né, ela vai ser positiva quando o intervalo de A a B, o intervalo de C a D, certo? E quando ele é maior que E. Aqui. E negativo nesses outros intervalos, menores que A, entre B e C, e entre D e E. Beleza? Eu vou comentar ainda há pouco. Continuando. Outro fato importante para analisarmos o gráfico é verificar o crescimento e o decrescimento desse gráfico. Que intervalo o gráfico está crescendo e que intervalo ele está decrescendo. Tá? Então, para isso, ó, se para quaisquer valores x1 e x2, né, a gente vai considerar dois valores x1 e x2 de um subconjunto S do domínio, tá? Do conjunto S do domínio, vamos considerar também que o x1 é menor que x2, certo? x1 é menor que x2. Se considerarmos isso e temos que f de x1 é menor que f de x2, ou seja, eu estou partindo de um ponto x1, estou indo para o x2, certo? A imagem do x1 é menor que a imagem do x2, ou seja, o que aconteceu com o valor de y dessa função? Ela cresceu. O f de x1 é menor que o f de x2. Portanto, nós dizemos que nesse intervalo de x1 a x2, né, no caso, para esse subconjunto S, se a gente tomar qualquer valor x1 e x2, sendo que x1 é menor que x2 e acontecer isso, então f é crescente, certo? F é crescente, beleza? Por outro lado, se para quaisquer valores x1 e x2 de um subconjunto S, sempre tomando x1 menor que x2, se tivermos que a imagem do x1 é maior que a imagem do x2, ou seja, o que aconteceu? Eu estava no x1, eu tinha uma imagem. Quando eu passo para o x2, né, que eu estou caminhando para a direita, ele é maior, o x2 é maior, observa que a imagem do x2 é menor que a imagem do x1. Ou seja, a função está decrescendo. Tá? Então, f é decrescente nesse intervalo S. A gente pode observar aqui no gráfico um exemplo de um comportamento de um gráfico de uma função aqui qualquer. Aí vamos considerar que, se vocês observarem no intervalo de A até B, esse intervalo de A até B é um subconjunto S contido no domínio dessa função. Você pode observar, esse A seria meu x1 e esse B seria meu x2. Ou seja, x1 é menor que x2, ok? A imagem do A, que é o meu x1, é igual a f de A, é esse f de A aqui. E a imagem do B, que é o meu x2, é f de B, que está bem aqui. Claramente, tu consegue observar que o f de A é maior que o f de B. E pelo gráfico, tu consegue observar que esse gráfico está descendo, ele é decrescente. Ele é decrescente por esse fato que nós mencionamos aqui. x1 menor que x2, nós temos que o f de x1 é maior que o f de x2. Portanto, essa função é decrescente nesse intervalo. Aqui a gente tem outros intervalos a considerar para observar onde ele cresce e onde ele decresce. Do intervalo do ponto aqui, do ponto B até o ponto C, você pode observar que essa função ela vai crescendo. Ela cresce, chegou aqui nesse ponto, aí nesse intervalo do C até o D é decrescente, está descendo. E desse outro ponto aqui, do ponto B até o ponto E, vai crescendo. Aí depois desce, aí depende do comportamento do gráfico. Tá? Nas funções específicas que nós vamos ver, função polinomial do primeiro grau e do segundo grau, nós vamos ver o comportamento e ver alguns aspectos lá onde ela cresce e onde ela decresce. Tá certo? Então, conhecendo o crescimento e o decrescimento, nós podemos falar sobre os mínimos e máximos. Tá? Mínimos e máximos.
Aqui já pode ter uma ideia, olhando aqui por esse exemplo aqui, tu pode observar que em um certo intervalo, a gente pode observar que o gráfico tem um ponto que é menor que todo mundo, né? A imagem é menor que todos os outros pontos naquele intervalo. Nesse exemplo aqui, se a gente pegar o intervalo de A até C, por exemplo, do ponto A até o ponto C, tu observa que nós temos um ponto mínimo, um ponto menor que todo mundo que está aqui na imagem, que seria esse ponto B aqui. Então, eu poderia dizer que esse B aqui, essa abscissa B, tá? É a abscissa que determina o ponto mínimo. E aqui a imagem é a imagem do ponto mínimo. Ou seja, eu posso dizer que esse aqui é o valor mínimo nesse intervalo de A até C. Vamos especificar um pouco mais aqui isso que eu acabei de falar. Seja S um subconjunto do domínio e seja x0 pertencente a esse intervalo S, se para todo x pertencente ao intervalo S temos que f de x é maior ou igual a f de x0, então esse ponto aqui, x0, f de x0, é o ponto de mínimo, tá? Da função nesse intervalo, em S. E f de x0 é o seu valor mínimo, tá? É o valor mínimo de f no intervalo S. Tá? Isso a gente falou de valor mínimo. Agora falamos de valor máximo. Se para todo x pertencente ao intervalo S temos que o f de x é menor que o f de x0, então esse ponto x0 e f de x0 é o ponto de máximo de f no intervalo. E f de x0 é o valor máximo da função no intervalo S. Tá? Aí a gente pode analisar o gráfico anterior que eu estava mencionando, certo? Vamos analisar apenas esse intervalo aqui, do A até o C, para falar de valor mínimo. Tá? Falo de valor mínimo, aí é análogo para o valor máximo, só basta pegar o intervalo de D, de B até D, por exemplo, tá certo? Pode observar, olha, vamos considerar o x0 sendo esse ponto aqui, porque aqui nitidamente a gente consegue observar que seria o ponto de mínimo, né? O ponto mínimo. Seria o meu x0 aqui, o B, x0. Você pode observar que qualquer outra imagem aqui, qualquer outra imagem nesse intervalo, vai ser sempre maior ou igual a essa daqui. Vou pegar aqui próximo, a próxima edge, a imagem sempre vai ser maior, que é isso que a gente está dizendo aqui, ó. Sempre eu tenho uma imagem, sempre vai ser maior que a imagem do ponto que a gente está considerando aqui. Tá? Essa imagem aqui, qualquer imagem do intervalo sempre vai ser maior que esse. Portanto, esse valor aqui do f de x0 vai ser o meu valor mínimo. Tá? Valor mínimo. E analogamente para o valor máximo, né? Analisando aí tem as observações, pode parar aqui, dar uma olhada direitinho para ver e analisar o gráfico. Bem tranquilo de se entender também. Tranquilo? Vamos falar de simetria, também algo muito importante para ser comentado sobre as simetrias. Observe o seguinte, se eu tiver o f de menos x e esse f de menos x for igual a f de x, para todo x pertencente ao domínio, então nós vamos dizer que f, que a função f, tem um gráfico simétrico em relação ao eixo y. Tá? Nesse caso, dizemos que a função é uma função par. Beleza? Como é que eu consigo verificar se uma função é par? Eu vou calcular o f de x e calcular o f de menos x. Se os resultados forem iguais, né, o f de x for igual a f de menos x, significa que essa função é par. Tá? Essa função é par e o gráfico da função, isso é muito importante para a gente desenhar gráfico, ele é simétrico em relação ao eixo y. A gente pode pegar esse exemplo dessa função aqui, f de x igual a x quadrado, ou simplesmente y igual a x ao quadrado. Tá? A função, aí no nosso caso, aí, nesse nosso exemplo, f de x é igual a x ao quadrado, correto? Então, vamos verificar isso aqui, se essa função realmente é par. A função é essa aqui, ó, par, certo? A função é essa, f de x igual a x ao quadrado. Se eu for calcular f de menos x, eu vou substituir na função o x por menos x. Então, no lugar do x, eu vou colocar menos x, correto? Só que quando eu elevo ao quadrado, tá? F de menos x dá quanto?
número negativo ao quadrado sempre vai ficar positivo, portanto, isso aqui é igual a x ao quadrado, certo? Nós concluímos, então, desse caso aqui que nós já temos a função e acabamos de verificar o f de menos x, nós podemos concluir que o f de menos x é igual ao f de x. Portanto, essa função é par, tá? Portanto, essa função é par. Tá? E o gráfico dessa função é simétrico em relação ao eixo y. Pode observar, considera como se o eixo y fosse um espelho, estivesse refletindo a imagem desse gráfico aqui, dessa porção do gráfico aqui, para o outro lado, isso aqui seria a imagem desse objeto, que vamos pensar assim como se fosse um espelho. Certo? Ele é simétrico, né? O eixo de simetria aí é o eixo y, ok? O eixo y. Mesma coisa que pode fazer aqui para essa função aqui, tá? Essa função x ao quadrado. Pode observar, fazer as mesmas substituições e verificar que a função é par. Tá? A gente pode ver alguns exercícios depois, verificar se uma função é par ou se ela é ímpar. Tá? Mas para isso, vamos ver agora a função ímpar. Agora, se na hora que estivermos fazendo a verificação e observarmos que o f de menos x é igual a menos f de x, para todo x pertencente ao domínio, então f tem o gráfico simétrico em relação à origem, e nesse caso nós vamos dizer que a função é uma função ímpar, tá certo? Esses dois exemplos aqui, ó. Essa função y igual a 2x, y igual a x, vou fazer a verificação aqui também, só para vocês notarem que essa função é uma função ímpar devido a esse caso bem aqui. Ó. A função nossa, que nós temos aí no exemplo, f de x é igual a 2x, certo? Eu preciso verificar se o f de menos x é igual ou é simétrico em relação a essa função. Tá? Em relação a essa função. Portanto, no lugar do x na minha função, vou substituir por menos x. Então, vai ficar 2 vezes menos x, certo? Então, f de menos x é igual, multiplicando aqui, vai ficar menos 2x, certo? Menos 2x. Mas 2x é a minha função inicial, é f de x. Portanto, f de menos x, nesse caso aqui, ficou igual a menos f de x. Ou seja, o que aconteceu? F de menos x é igual a menos f de x. Portanto, essa função é uma função ímpar. E o gráfico é simétrico em relação à origem. Olha, a origem é aqui, tá? A origem é bem aqui. Então, imagina que esse ponto aqui seria o espelho do nosso gráfico, né? Já estaria passando aqui, ó. Vou até pontilhar aqui como se fosse aqui o espelho do nosso gráfico. Aqui seria o eixo de simetria, tá? O eixo de simetria. Então, aqui, essa porção do gráfico aqui vai refletir aqui para baixo em relação à origem, certo? Fica simétrica em relação à origem. Mesma coisa aqui, ó. Imagina o eixo de simetria passando aqui, tá? Aí a porção do gráfico aqui está aqui para cima, refletindo em relação à origem, forma esse outro gráfico aqui semelhante a esse aqui, como se fosse a imagem de um espelho aqui, tá certo? Então, esses dois exemplos são exemplos de funções ímpares, entendeu? Porque a gente, para determinar se a função é par ou ímpar, faz essa verificação. Você já sabe quem é a função f, calcula o f de menos x. Se acontecer que f de menos x é igual a menos f de x, então a função é ímpar. Se acontecer de f de menos x ser igual a f de x, a função é par. Beleza? Muito importante isso daí para a gente verificar gráfico de função também, né? Verificar lá como é que os gráficos se comportam em relação ao eixo x, ao eixo y e à origem. Ok? Continuando. Isso aqui algumas observações. Fala da função constante aqui, né? A função constante, toda analisada aqui, bem tranquilo. Essa parte aqui do gráfico é constante. Né? Para todo valor nesse intervalo de 1 a 4, você observa que todos os valores são iguais a 3. Então, essa função é constante. Qualquer valor que eu substituir aqui, 1, 1,1, 1,5, 1,7, 3, 2, qualquer valor aqui, qualquer valor para esse aqui, para x, a imagem sempre vai ser igual a 3. Então, nessa porção aqui, nesse intervalo do domínio, a função é constante. Tá? A função é constante. Ok? Continuando. Aí faz alguns exemplos aí. Tá? E aqui temos alguns exercícios para serem feitos.
ok? Pode tentar fazer aí bem tranquilo. Tá certo? Então, a gente encerra por aqui, tá? Aguardo vocês no próximo encontro e tenham todos um ótimo dia e até a próxima. Obrigado.